quarta-feira, 6 de julho, inverno, né? Frio, mas tudo bem, vamos sobreviver a estas temperaturas baixíssimas com a graça divina. Então, meus amados, eu não vou me estender muito porque a gente tem aí uma matéria especial de uma pessoa que eu adoro, amo profundamente. Ela é linda, vocês vão ver, ela é generosa, ela é uma pessoa de muito bom coração. Mas a gente vai falar, não é dessas qualidades dela, não. Nós vamos falar sobre a competência e o seu trabalho, que é ortodontia. Então eu vou te apresentar, se você ainda não conhece, Larissa Mombach de Vita, ortodontista, cirurgia dentista, enfim. Assiste a matéria da Larissa e fica conhecendo tudo. Ela está quase me convencendo, né? Capaz da semana que vem eu já estar de aparelho ortodôntico, enfim, para tratar melhor meu sorriso, porque ela que cuida do meu sorriso. Ela fica ali insistindo, me cantando, eu estou quase me encorajando. Assiste aí que vai entender por que eu tenho esses receios e quem sabe, assim como eu, se você tem resistência, vai ver que trabalho maravilhoso e como é bom a gente encontrar pessoas que amam o que fazem bem justamente por isso, pela dedicação e por amor. Bom, assiste a Larissa, eu volto logo em seguida. Ela é linda, loira e competente. Uma combinação e tanto. Eu vim aqui no consultório da Larissa Mombach de Vita, que eu já venho falado muito para vocês, que é a que cuida do meu sorriso, né? Cirurgia dentista, e a gente vai conversar sobre ortodontia, que é, na verdade, o uso, né, de aparelhos de correção dentária. Vamos saber tudo sobre isso, que a pessoa mais indicada é a Larissa. Oi, Larissa. Oi, tudo bom, Lu? Tudo bom? Prazer que tu tenha nos recebido aqui no teu consultório. É uma honra estar recebendo você. Larissa, quanto tempo trabalha nesse ramo da dentista e cirurgia dentista? Eu trabalho no ramo da ortodontia, que é o que eu me especializei já há 8 anos, tá, Lu? Mas já como dentista há 10 anos que eu trabalho já como dentista. O que te levou para essa especialização, para essa área especificamente? Bom, assim, o que me levou assim, a querer escolher a ortodontia mesmo é o prazer que me dá, sabe, Lu? O prazer que me dá de ver a modificação que eu causo na vida de um paciente. Assim, isso é o que mais me traz alegria assim, de trabalhar. Que talvez outras áreas também tenham outro tipo de compensação, como tu tirar a dor de um paciente, como tu chegar uma pessoa agoniada, sofrendo no teu consultório e tu poder dar aquele alívio para ela, mas o que me causa mais alegria, assim, é poder mudar realmente a vida da pessoa que está entrando aqui, porque o aparelho, ele mexe muito com a autoestima da pessoa, sabe? A pessoa que te procura, que vem no teu consultório, assim, normalmente, assim, tem uma característica muito comum, assim, eu vou acompanhando esse desenvolver, assim, porque a gente acaba, assim, que faz um casamento, né, porque tu fica 2 anos tratando uma pessoa, então tu cria um vínculo com ela, e tu começa a conhecer, tanto vem pessoas que chegam, assim, sorrindo com mão na boca, que não se arrumam, que não botam um batom, no caso de uma mulher, porque quase todo mundo que procura é porque quer modificar alguma coisa, né? Porque não está contente, assim. Tanto que a primeira pergunta que eu faço quando eu vou fazer o primeiro contato com o paciente, antes de eu dizer o que eu vi, sabe? O que está te incomodando, o que tu não gosta, por que tu me procurou, o que tu quer mudar em ti, sabe? Até porque muitas vezes as pessoas querem mudar coisas que não tem como mudar, né? Então a gente tem que tirar também essa ilusão para a pessoa não criar uma expectativa de que vai... Como, por exemplo, já tive casos de pacientes que me procuraram, assim, porque queriam botar aparelho, e aí eu pergunto, tá, mas o que tu não gosta dos teus dentes? Ah, eu acho meus dentes muito grandes, sabe? Então isso é uma coisa muito comum, então tu vai pensar assim, ó, tu modifica, tu às vezes tem que extrair alguns dentes por falta de espaço na arcada dentária, mas o tamanho do dente tu não modifica, sabe? Então isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, ó, o tamanho do teu dente a gente não pode modificar. Quiçá dar uma lixadinha, alguma coisa, diminuir milímetros, assim, mas também tu não pode estar diminuindo muito, porque daí tu lesa esmalte, lesa elementos dentários, né? Uma coisa que me chamou a atenção nessa área é que, assim, há algum tempo atrás, nós víamos os jovens, né, adolescentes, pré-adolescência, enfim, início da fase adulta, usando aparelhos. E hoje eu me pego, assim, vendo muitas vezes pacientes, pessoas que eu tenho acompanhado com idade mais de 40 anos, muitas vezes, ou quase da minha idade, eu vou fazer 48 esse ano, e daqui a pouco eu vejo a pessoa
um aparelho. E eu ficava pensando assim, o que leva uma pessoa de mais idade, assim, depois dos 40 anos, a usar o aparelho? Porque eu pensava sempre que era uma questão de correção e tal. Por que tem aumentado tanto o número de pessoas usando, né, a gente vê isso na televisão e em nosso dia a dia, dignidade diferente do que se via há um tempo atrás? Olha, Lu, isso é uma coisa que a gente tem acompanhado muito dentro do consultório, sabe? E eu acho que vários fatores levam a isso, na verdade. Mas o principal que eu acho é o fator financeiro, porque antigamente os aparelhos eram muito caros, sabe? Era um sonho de muitas pessoas colocarem um aparelho, mas ele se tornava meio inviável, assim, porque era um absurdo, a manutenção era cara, tinha que pagar o aparelho, o valor do aparelho. Hoje em dia a gente consegue até embutir o valor do aparelho dentro da manutenção, então acaba que fica mais acessível, sabe? E eu também noto que dentro do meu consultório, isso te falando da minha experiência profissional, que as pessoas cada vez mais elas têm, elas mesmas estão pagando seu aparelho, sabe? Antigamente tu via muito, o pai trazendo o filho no consultório, e nem todo mundo pode dar e oferecer isso aos filhos. Às vezes tem 2, 3 filhos, como é que vão pagar aparelho para todo mundo? Então a gente vê hoje a pessoa ir trabalhar e acaba que vem e paga o seu próprio aparelho, mas também acho que essa busca incansável pela estética, pela beleza, pela perfeição que leva as pessoas a fazer tudo que podem para melhorar, também é um fator. E também tem, não posso deixar de dizer, pessoas que procuram por problemas mesmo, porque tem problemas de respiração, porque não estão conseguindo respirar direito. Mas aí já não responde muito a tua pergunta da idade, da faixa etária da idade. Acho que nesse ponto da idade teria mais a relação assim, agora eu tô podendo, vou me cuidar, vou tratar dos meus dentes, vou cuidar da minha saúde, assim, acho que mais é nesse sentido, assim, então não tem uma idade que te limite. A pessoa quando puder tem que vir, porque tem muita gente que chega aqui e chega até constrangida, às vezes, porque acha, eu acho que eu não tenho mais idade, que parece que eu vou estar usando aparelho, como se o aparelho fosse um fator assim, é da juventude, é uma coisa de jovem, e não é. É óbvio que o aparelho usado numa pessoa jovem, ele tem uma outra resposta, sabe? Tudo é mais rápido, tudo funciona melhor, então por isso quanto antes a pessoa puder procurar, é melhor, sabe? Mas não que numa idade mais avançada tu não vai conseguir, com forças mais leves, um tratamento um pouquinho mais demorado, mas tu consegue resultados excelentes, assim. E volto a te dizer, como já te disse, nunca tive um caso de um paciente que tenha me dito me arrependi, sabe? Todo mundo sai super contente, até dizendo por que eu não vim antes, por que eu não coloquei antes, assim, porque realmente o ganho que tu tem é muito grande, assim. Eu tenho alguma resistência. E talvez em função de idade também, mas uma coisa que, se é que é incômodo, se vai doer, se o cuidado do dia a dia exige muito, essas coisas assim, que assim como acontece comigo, tende a criar uma certa restrição que as pessoas virem a colocar o aparelho. Dói? Pois é. É mais trabalhoso? Como é que é isso? Foi bom tu teres perguntado isso, porque isso é uma dúvida assim, que muita gente tem, se o aparelho ortodôntico dói. Então eu vou te responder, não dói, tá? Não dói mesmo. Porque o aparelho ele é colado nos dentes, tá? Então ele assim, claro que tem um certo incômodo, isso eu não vou te dizer. Tem uma adaptação, sabe? E a adaptação ela é assim, tu coloca o aparelho, toda a mucosa, a tua bochecha, ela não tá acostumada com aquele aparelho. Então ela demora uma semana, 15 dias, assim, mas a gente tem recursos para ajudar o paciente a passar por essa fase, como o uso de uma cerinha que a gente coloca, o uso de analgésicos, então algumas outras dicas de alimentação, de evitar comer coisas que possam te machucar nos primeiros dias. E quando vê-lo, a pessoa diz, nem noto mais que eu estou de aparelho, sabe? E adapta super bem. E quando remove o aparelho, ele estranha um monte, assim, eu tô me estranhando. Olha, não tem, é muito engraçado, assim, porque não tem um caso, eu já faço assim, aquilo já é uma coisa certa. Eu removo o aparelho de um paciente e ele me diz, mas eu tô me estranhando, mas tá faltando alguma coisa, porque a pessoa se acostuma, né? Como tu te acostuma a tudo. Então isso foi bom tu teres perguntado, porque muita gente chega aqui, eu não quero colocar porque dói, eu garanto que não dói. Tem um certo incômodo de algumas borrachinhas que a gente tem que colocar para afastar os molares, para colocar os anéis, assim, mas é uma coisa assim que dá para te
2, 3 dias de incômodo e volto a dizer, a gente pode dar uma medicação e vai tranquilo, assim. Eu tenho muitos pacientes até que me perguntam assim, mas não tem que doer mais, porque acham que como não tá doendo, não tá resolvendo, sabe? E aí eu digo não, porque no momento que tem a dor é porque a força tá em excesso, sabe? Porque se tu fizer um trabalho bem feito, orientado, assim, direitinho como tem que ser, o paciente não vai sentir dor, sabe? E os cuidados, assim, no dia a dia, exigem cuidados além do que normalmente a gente tem, assim, né? Os cuidados de higiene, eles têm que ser aumentados, isso eu não vou te mentir, assim, porque se a pessoa já tinha cuidado antes, ela vai ter que intensificar. Então, o que acontece, e que é uma coisa também que me traz muita gratificação, Lu, que as pessoas começam a aprender realmente a limpar os dentes, higienizar como tem que ser, porque a gente dá toda uma orientação, que tipos de escovas tem que usar, sabe? E aí, quando a pessoa chega aqui, que ela começa realmente a escovar os dentes, sabe? Porque a maioria que quando chega no consultório não sabe muito bem escovar. Então, é mais trabalhoso, porque tem que passar fio dental, então a pessoa tem que ter a gente tem também, sempre tem uns truquezinhos, tem umas agulhinhas de plástico que se chama os passa-fios, tem outros tipos de fio dental que já vem com a pontinha dura, especial para passar em aparelhos, então tem recursos. Agora, uma coisa realmente assim, que eu ouço os pacientes reclamarem às vezes é esse fato assim, de quero comer uma coisinha na rua, uma empadinha. Esses dias uma paciente me disse que foi na casa de uma senhora que tinha uma nega maluca e ela não tinha escova de dente na bolsa. Então a pessoa que usa aparelho normalmente usa um kitzinho na bolsa, sabe? Porque tu tá na rua, tu vai comer uma nega maluca, um bolo, tu tem que dar uma escovadinha nos dentes. É ruim? Não é ruim, é maravilhoso, porque a pessoa que usa... do costume. a pessoa que usa aparelho dificilmente tem cárie, sabe? Porque, além de estar, claro, num acompanhamento constante do profissional, é uma pessoa que cuida mais dos dentes, então é uma pessoa que aprende a cuidar dos dentes. Então isso eu não acho uma desvantagem, eu acho uma coisa ótima. E tem também, eu não sei se eu já comentei isso, mas de muitas pessoas chegarem aqui, assim, que eu vejo restaurações ruins, eu vejo coisas que estão feias, assim, na boca, mas eu não quero chegar de arranque, quem sabe a gente troca isso, vamos deixar tudo mais limpinho, mais arrumadinho. A pessoa mesmo começa a me cobrar isso. Esse dente aqui tá com uma manchinha. Por quê? Porque tá se alertando mais para as coisas, sabe? Tá curtindo mais, tá limpando mais, Então, cria uma consciência que não tinha antes, assim. Então, isso eu não acho uma desvantagem do aparelho, muito pelo contrário, eu acho uma coisa muito boa. O resultado é muito vantajoso. E com relação à idade, que a gente já tinha comentado, falasse um pouquinho sobre essa questão, falamos já, né? De pessoas mais jovens e atualmente pessoas de mais idade usando. Tem uma idade limite para fazer avaliação? Tem a idade mais adequada? Assim, até para os pais saberem, né, quando eu devo levar um filho para fazer uma avaliação, porque às vezes a gente pode chegar aqui e não ser necessário, né? Mas essa foi só apenas a primeira parte. Agora, no segundo bloco, a Larissa responde a essa questão e outras mais. Então fique atento aí ao recadinho da Farmácia Natura e nós voltamos logo em seguida já com a Larissa dando continuidade a essa matéria. Sua saúde merece confiança. E para gerar confiança é preciso saber unir história e tecnologia, juntando a esta fórmula compromisso socioambiental e responsabilidade. Uma fórmula que faz sucesso há tantos anos só poderia ter um resultado. Farmácia Natura. Sua saúde, nossa história. Agende sua visita.